Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou eu aqui de novo para falar de mais um assunto que envolve a publicidade e o marketing de uma maneira geral. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre redação publicitária e alguns cacoetes que a gente vê comumente em muitos comerciais, em muitas propagandas, que revelam, um tanto quanto de falta de habilidade e preparo para a construção de uma redação publicitária que funcione, seja persuasiva, objetiva e, obrigatoriamente, ela tem que ter capacidade de síntese, já que os espaços publicitários são muito restritos, tempos bastante exíguos, e quem se propõe a ser redator publicitário, a pensar a publicidade, deve estar preparado para isso. E não é uma tarefa fácil. E aí eu quero falar aqui de algumas expressões que me parecem, inclusive, coisas sem noção. Por quê? Porque além, dos chamados cacoetes da publicidade, nós temos também um problema que é a lógica de algumas pessoas que fazem a publicidade de acreditar que o consumidor, que a pessoa que está do outro lado, que vai teoricamente ser impactada e persuadida, ela é um imbecil. Ela não tem capacidade de discernimento para entender que aquilo que está sendo colocado é vazio, é falho, não é verdadeiro e não funciona. Porém, mesmo não funcionando, principalmente em mercados incipientes, onde a análise dos resultados ela nem sempre pode ser bem mensurada, e estabelecer o que foi que levou a vender mais ou a vender menos com precisão de que se pode ter em outros mercados onde os estudos e as pesquisas são mais aprimorados. Você vê nesses pequenos mercados a repetição desses erros, e expressões essas e práticas essas passam a ser comuns. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma das que eu acho muito interessantes, e toda vez que eu escuto eu faço a mesma pergunta: será que alguém chega num estabelecimento comercial ou numa construtora ou sei lá onde quer que seja e pergunta: e aí, eu gostaria de ver o item e muito mais? Vocês não entenderam nada? Eu vou explicar. Vocês já devem ter visto a construtora XYZ chegar e dizer: lindo apartamento, 3 suítes, área gourmet, espaço maravilhoso com vista panorâmica, piscinas, sauna, etc, etc e muito mais. Poxa, pelo amor de Deus. Se você, com todos os artifícios que você tem numa publicidade, num comercial, a capacidade de passar um texto, você tem uma série de imagens, você pode ter letterings, acessórios, e aí você finaliza o texto dizendo e muito mais. Que diabo é esse e muito mais? E muito mais pode ser qualquer coisa, mas não é nada. A gente escuta isso todos os dias ser repetido, e eu nunca vi ninguém chegar e dizer: eu quero conhecer esse tal desse e muito mais. Me desculpe. O redator que termina texto com esse tipo de arremate certamente não conseguiu passar durante o comercial aquilo que era de mais relevante. Ele acha que basta fazer um corolário com uma série de itens, que isso irá criar volume e de alguma maneira, atribuirá valor para aquilo que está sendo passado. Não, porque não será atribuído nenhum tipo de sentimento em relação a esse e muito mais. Quer ver outro exemplo, que é uma coisa que eu acho patética? É você dizer: no aniversário de fulano de tal, ou da empresa tal, quem ganha o presente é você. É tratar o consumidor, tratar as pessoas, tratar o espectador como imbecil, como idiota. Porque ele sabe que o objetivo de uma publicidade feita por uma empresa é atribuir lucro. Então, consequentemente, ninguém será convencido por uma mensagem como esta. Mas, assim como e muito mais, a gente vê isso cotidianamente ser repetido, e muitas dessas empresas pousam de empresas competentes e habilitadas para fazer um suposto bom trabalho de marketing. Mas aí são questões desse tipo que revelam, o quanto
está se jogando dinheiro fora na publicidade, no seu trabalho de marketing, quanto pouco de estudo e pesquisa se faz para aferir, inclusive, qual é a efetividade destes materiais que são veiculados. Eu citei alguns exemplos, né? Mas existem muitos outros. Por exemplo, a pessoa chegar e dizer assim: imagina você. Imagina você o quê, rapaz? Que imagina você nada? Isso não existe. As pessoas não estão lá paradas e começam a imaginar o produto de Cicrano, Beltrano. Então são insights, são colocações, né? São expressões que no final das contas elas não geram identidade, não geram persuasão, não atribuem sentimentos positivos e as pessoas acham que basta, né, colocar qualquer coisa, fazer volume, que o resultado virá. Óbvio que algum resultado virá. De alguma maneira você será percebido e dentro das aptidões de consumo, dentro das possibilidades de consumo existentes, algum resultado você terá. Mas vamos aqui fazer uma pequena conta. Se você tem uma empresa que fatura 100 milhões de reais, eu não vou nem falar uma empresa de 1 bilhão de reais de faturamento, um crescimento de 1% é algo da casa de 1 milhão. É algo bastante perceptível e algo facilmente mensurável a partir de um bom trabalho de publicidade e marketing. Agora, se você tem uma empresa que fatura 100 mil, o impacto do crescimento de 1% é da ordem de 1.000. É um valor que dificilmente o proprietário, né, desta empresa irá perceber de forma significativa. Ele jamais terá como quantificar de maneira precisa se o crescimento se deu por conta de razões outras ou porque foi feito um trabalho bem elaborado, bem estruturado, bem redigido de publicidade para se atingir resultados de marketing satisfatórios. Então, num mundo de escalas muito pequenas, é muito difícil a gente perceber aquilo que se faz de errado ou de certo numa publicidade mal feita, com exemplos como esses que eu coloquei. O que é necessário? Se você pretende obter resultados que sejam duradouros, que estabeleçam conceitos para a sua marca, que atribua a você ou a sua empresa, né, sentimentos positivos, você não pode produzir textos vazios, textos sem noção. Não dá para eu querer vender e muito mais, nem dizer que no mês do aniversário quem ganha o presente é você e tantos outros cacuetes e equívocos que a gente vê por aí afora. É algo que precisa ser observado, que muitas vezes, né, o dono da empresa não nota e como ele vê os outros fazendo, ele acha que esse é o certo, mas não é. Existem erros que se perpetuam na comunicação, não só na publicidade, como também em outras áreas da comunicação, como o próprio jornalismo, e que vão passando, né, de geração para geração, de épocas em épocas, e a gente até hoje escuta essas pérolas que em nada contribuem, que mostram a fragilidade e que, no final das contas, né, não são devidamente mensuradas. Esse é o nosso trabalho, é nisso que a gente acredita, escrever só aquilo que é preciso, falar só aquilo que é estritamente necessário e utilizar de maneira bem feita, objetiva, com capacidade de síntese e persuasão, toda a peça publicitária, sem que sobre margem para esse tipo de vazio. Para pensar, a última palavra de um texto ser e muito mais, pelo amor de Deus, não dá para acreditar que isso, né, vai surtir efeito e de que isso é uma redação apropriada para se obter bons objetivos. É interessante quando você também consegue ter essa capacidade artística de fazer algo que, além de eficiente, também é bonito e emocione. Mas, como eu costumo dizer, a pizza precisa ser bem entregue. Não dá para a gente fazer ela de qualquer jeito. Aquilo que se sapeca no meio de um texto e que não serve para nada, na verdade não precisaria estar lá. Fica aí mais uma dica, mais um assunto para a gente debater nesse mundo da publicidade, propaganda e marketing, e a gente retorna com novos temas, com novas questões para serem abordadas. Até lá, um abraço, beijo para todos.